Levante a mão, quem já pescou? O varão aqui que está me filmando, ali atrás algumas pessoas. Quando a rede está lá, quando ela está cheia, o que a gente tem que fazer? Tem que puxar a rede, não é verdade? E Jesus, quando puxa a rede com Pedro, o que acontece? Vai vir várias qualidades de peixe. Vamos simbolizar aqui os peixes que viria: sardinha, vai me ajudando aí, sardinha, pescadinha, badejo, vai me ajudando aí, irmão. Acarabe, tem um peixe também que é chamado de baiacu. Quem conhece o baiacu? O baiacu, ele tem um negócio que você, um fel que você não pode, acho que não pode comer. Então são vários peixes, às vezes na rede até vem siri, vem caranguejo, vem todo tipo de qualidade de peixe. Ou seja, Jesus falou para Pedro assim, ó: Pedro, agora você não será mais pescador de peixe, mas você será pescador de homens. Ou seja, o que eu trazendo isso para a igreja? Quando eu e você vai lá e pesca alguém lá fora, quando eu e você vai lá e faz o ID de Jesus, quando o pastor Reginaldo fala para fazer o evangelismo e nós trazemos alguém para a igreja, irmãos, vem toda a qualidade de pessoas, vem todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, na banda cara subcoma na subedecanda labaxé, vem todo tipo de pessoa, porque como eu falei aqui ontem, personalidade diferente. Quem estava aqui ontem entendeu o que eu falei? Então tem todo tipo de pessoa. E assim como nos peixes existe a pescadinha, a sardinha, aquele vermelhinho, o badejo, vem o baiacu, vem o caranguejo. Tem irmãos, vamos simbolizar que é igual o caranguejo ele anda para frente. Só anda para onde? Para trás. Ou seja, o que eu quero transmitir para mim e para você? De repente tem irmão que é igual o caranguejo. O pastor está falando, faz assim. E ele fala assim: pastor, assim não está certo não, vamos fazer isso. Ele só vai andando para trás, palavra negativa. Irmão, não tem uma palavra positiva. O baiacu, irmãos, é um peixe que ele incha, ele fica inchado. Assim também tem crente, irmãos, que é pescado, vem para a casa do Senhor, irmãos, e ele acha que ele é o bambambam, ele acha que ele é o tal, ele acha que só ele que prega, ele está aí sentado, mas ele fala assim: eu queria estar lá no lugar daquele pregador. Ele está aí sentado, ele fala assim: eu queria estar lá no lugar daquele levita, queria estar aí, eu não queria estar aqui sentado, não, eu queria estar no lugar daquele cantor, daquela cantora, eu queria estar lá no lugar daquele dirigente, eu que tinha que estar lá. Ele se enche, irmãos, ele acha que é o bambam, que é o rei da cocada preta. Mas saiba de uma coisa, irmãos, o pescador, ou da banda aquela subcoma na sébia, irmãos, quem separa não sou eu, quem separa não é o pastor Reginaldo, quem separa é o Senhor Jeová. Até porque, irmãos, quando Jesus ele fez a separação do discípulo, os primeiros discípulos ele fez quanto? 12 discípulos. E no meio dos discípulos tinha um que era o quê? O traidor. E ele era Jesus. Jesus, irmãos, ele era Deus. Jesus ele veio como homem, mas ele era Deus, ele era onisciente, tanto que ele sabia o quê? Aquele que beijar a minha face, eu sei que esse é o que vai me trair. Irmãos, eu creio também que na pessoa do pastor Reginaldo, quando ele chama um discípulo para ser diácono, para ser presbítero, para ser evangelista, para trabalhar aqui, irmãos, ele faz na boa intenção de trabalhar e fazer a boa obra. Mas, irmãos, tem toda a qualidade de pessoa, toda a qualidade de gente. Mas, irmão, nós temos que entender uma coisa: a obra é do Senhor. E hoje, nesta noite, irmãos, a gente vai estar falando sobre a volta do Senhor Jesus. Quantos creem na volta do Senhor? Levante a sua mão. Glória a Deus. Irmãos, a irmã Regiane, missionária Regiane, ela estava louvando aqui e ela sentiu que a igreja estava dispersa. O que é dispersa? A igreja está dormindo. Diz uma certa parábola. Parábola no grego quer dizer parabola. Diga comigo, parabola. Parabola, irmãos, quer dizer trazer para o contexto. Quando Jesus ensinava por parábola, ele queria trazer para o contexto. Jesus, em certa vez, ele falou assim, ó, que Jesus, ele vai vir como um ladrão. O ladrão ele avisa a hora que ele vai vir? Não avisa, irmãos. Vai acontecer inesperadamente. Eu que ministro aula de seitas e heresia, tem uma certa denominação chamada Adventista do Sétimo Dia.
E eles falaram que o mundo ia acabar no ano de 2000. O mundo acabou no ano de 2000? Não acabou no ano de 2000. Depois eles marcaram outra data falando que o mundo ia acabar. E não acabou. No ano passado, em 2011, também saiu até um DVD. Em 2011 também saiu. Antes de 2012 saiu até um DVD com o fim do mundo. E agora em 2012 saiu outro de novo, que ia acabar o fim do mundo. Jesus não falou quando ele iria voltar, irmãos. Ele só falou o seguinte: olha, fica preparado, a qualquer momento eu vou voltar para buscar a minha noiva. Eu vou buscar para arrebatar a minha igreja. Eu vou buscar, irmãos, a palavra arrebatar. Diga comigo, arrebatar. Arrebatar significa tirar rapidamente. Arrebatar significa tirar subitamente. Arrebatar significa tirar secretamente. Arrebatar significa tirar repentinamente. Arrebatar significa tirar inesperadamente. Irmão, vai ser num abrir e piscar de olhos que o Senhor Jesus vai voltar e vai voltar e vai arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Aí nós já não seremos mais noiva, já seremos esposa, porque o Senhor Jesus, Ele é o esposo que está esperando a sua noiva para fazer o casamento, para realizar o casamento, e vamos morar com Ele nos céus. Quem quer morar com Ele no céu, levante a sua mão. Jesus, certa vez, Ele reuniu o discípulo e Ele falou assim o seguinte: eis que vos tem que permanecer em Jerusalém, para que do alto serás revestido. Para que do alto serás revestido, mas ficais somente em um propósito. Quem está no mesmo propósito aqui, levante a mão. Irmão, nós temos que estar no mesmo propósito. A Bíblia fala, a Bíblia diz que eles ali estavam, irmão, no mesmo propósito. Somente propósito. A Bíblia fala, irmãos, que foi num de repente que um som como se fosse de um vento encheu toda a casa. E todos foram batizados com o Espírito Santo. Quem é batizado aqui com o Espírito Santo, levante a mão. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa: quem é batizado, levante a mão e fique com a mão levantada. Irmãos, independente de denominação, de batista, metodista, igreja tradicional, todos nós temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Ele é Deus. Eu sou evangélico pentecostal, nascido na Assembleia de Deus. Irmão, sou canela de fogo, sou irmão de falar em mistério, sou irmão de revelação, buscar o Senhor no monte. Mas, irmão, toda a igreja, seja ela tradicional, ela também tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Mas eu vinha falando com os irmãos aqui à tarde, com o irmão Renato, que o que acontece nas igrejas tradicionais, na batista, na metodista não oerleana, mas a metodista ortodoxa, na igreja presbiteriana, que eles não dão lugar à evidência do batismo do Espírito Santo, que eu falei em línguas. Irmão, mas eu e você temos uma arma poderosa, que é o falar em línguas, porque as línguas estranhas, irmão, só eu e você fala. Aí alguém pode falar assim: mas os anjos falam a língua a nossa língua não fala, porque os anjos, eles falam a língua dos anjos. Mas eu e você, irmãos, somos diferentes, porque nós falamos uma língua que só nós entendemos e entendemos com Deus. Certa vez eu ouvi algumas vezes alguém falar assim: irmão, fala baixinho, porque senão o diabo vai escutar o que você está falando. Nos atributos de Deus, irmãos, uma das matérias que eu estudei no seminário diz o seguinte: que Deus, Ele é onisciente, diga comigo, onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, irmão, porque Ele está ciente de todas as coisas que você passa, que eu passo. A palavra de Deus diz lá em Efésios que Ele é poderoso para dar tudo aquilo que pensamos ou pedimos. Aquilo que você nem orou a Deus, que você pensa, está pensando no seu pensamento, Ele é poderoso para cumprir, mas Ele quer que eu e você ore. Você tem que orar, você não pode ficar só no seu pensamento, não. Porque, irmãos, o maior diálogo é você quando você dobra o seu joelho e ora ao Pai. A palavra Abba, Pai, no grego, significa paizinho. Irmãos, eu tenho 2 filhos, e os meus filhos, quando falam assim: ó, pai, eu quero tanto isso, irmão, comove o meu coração. Eu creio também que o pastor Reginaldo, quando o filho dele pede algo a ele, o coração dele fica comovido, irmãos, e ele quer abençoar
como um dia nosso. O dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Diz lá na primeira epístola do apóstolo São Pedro que o dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o Kairos no hebraico. É o tempo de Deus trabalhar na sua vida e na minha vida. Foi o tempo que Abraão pediu um filho. O filho da promessa era Isaac. Teve um tempo para se cumprir. Assim também aquilo que você tem pedido, tem esperado, tem aguardado no Senhor, tem um tempo de se cumprir na tua vida. Mas ainda que você esteja esperando algo, irmãos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala assim, ó: nenhuma glória dessa terra há de ser comparada com a glória que há de vir. A maior glória que há de vir, irmão, não é o ser um grande pregador evangélico. A maior glória que há de vir, pastor Reginaldo, eu sei que você tem um sonho de fazer mais igreja, de crescer o teu ministério, mas a maior glória não é isso, pastor Reginaldo. A maior glória é a volta do Senhor Jesus, irmãos. Ele vai voltar nos ares com o arcanjo Miguel bramando. Ele vai lá, as trombetas vão tocar a qualquer momento. Muito crente está disperso, está dormindo, mas nesta noite a palavra é: desperta tu que dormes, pois Cristo te esclarecerá. Ele está voltando para buscar a sua igreja, a sua noiva. Enquanto eu bebo água, você pode dar um glória. Existem 3 tipos de arrebatamento: o arrebatamento de espírito, o arrebatamento do sentido e o arrebatamento do corpo. Teve 2 da Bíblia que foram arrebatados de espírito. Foi o apóstolo João e o apóstolo Paulo. O apóstolo João, irmãos, ele foi arrebatado no sentido por quê? Porque ele foi levado lá na ilha de Patmos. E ele teve uma visão com o Senhor. E ele teve uma visão, irmãos, ao qual ele teve com Deus. O apóstolo Paulo teve um arrebatamento de sentido, por quê? Porque a Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia diz que ele caiu. Ele caiu e ele falou: quem és tu? Quem és tu? Jesus respondeu para ele: eu sou aquele que tu me persegues. Ele foi arrebatado no sentido. Jesus precisou arrebatar ele para que ele pudesse entender que ele era Paulo, era Saulo, o Saulo que achava que era grande, o Saulo que era perseguidor dos cristãos, o Saulo que matou vários cristãos, o Saulo que viu, irmãos, o diácono Estevão ser apredejado. Mas a Bíblia fala, a Bíblia diz que mesmo o Estevão sendo apredejado, irmãos, os olhos dele se abriu e ele viu os céus, irmãos, ele viu os céus. Assim também sou eu e você. O meu desejo, irmão, ainda que seja apedrejado, eu coloco apedrejamento como crítica, como calúnia, como apontamento, como aqueles que te caluniam, que te tacam pedras, que atacam você, que te apontam, que falam mal de você. Mas não importa as pedradas que eu levo, não importa se falam mal de mim e de você. Importa que eu quero ver o céu, importa que eu quero morar no céu. A Bíblia fala, irmão, que Enoque andou com Deus e foi transladado. Irmão, há vários tipos de arrebatamento. A Bíblia fala que Elias também foi levado em espírito através de um redemoinho. Irmãos, e nem Eliseu conseguiu ver quando ele foi. Quando ele chegou lá, ele já tinha subido, ele foi num momento inesperado. Assim também será a noiva do Senhor. Eu e você, irmãos, a noiva do Senhor, seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. O inimigo, irmãos, o anticristo, ele já está aqui na terra. As operações dele já estão acontecendo. Irmãos, eu me